Muito prazer, bom dia. Matias. Tudo bem, Matias? Tudo bem. Se vocês quiserem Tudo ficar bem? sentados, conversando. Façam a pergunta que vocês acharem que deva ser. O senhor passou as últimas eleições na prisão, não? O senhor agora ainda está guardando sentimentos de vingança ou ódio? Olha, Bianca, na verdade não tenho vingança e nem ódio, porque eu me preparei na prisão para enfrentar a adversidade do momento que eu estava vivendo. Eu tinha consciência do processo todo. Eu tinha consciência da mentira contada. Eu tinha consciência da farsa. Eu tinha consciência do papel que o Moro estava jogando, que o Ministério Público estava jogando e que a imprensa estava jogando. Porque uma parte do que nós estamos vivendo hoje, com o governo Bolsonaro, com o fascismo, com o nazismo, com a ultradireita, sabe, fazendo tudo errado, tem muito a ver com o comportamento que a imprensa teve nos últimos anos negando a política. Passou, eu venci, provei que aquilo que eu dizia era verdade, estou livre e vamos para a luta. E hoje você ainda reconhece o seu país? Quando eu deixei a presidência, antes um pouco, em março de 2009, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil estava num processo de crescendo enquanto país internamente, crescendo enquanto defensor da sua soberania, mas crescendo também na sua participação a nível internacional. O Brasil tinha virado protagonista internacional. A gente viveu um momento quase que de ouro na América Latina e no Brasil. Lamentavelmente, estamos passando por um processo muito complicado, muito delicado, em que a política é negada. Nós temos um presidente 100% irresponsável, 100% mentiroso. Ele sente o prazer de contar mentira, de tentar enganar o povo. Eu vou continuar brigando para a gente reconstruir a democracia no Brasil e fazer o Brasil voltar a ser o país feliz. O deflorestamento aumentou dramaticamente durante esse governo, né, agora, e a luta contra as mudanças climáticas foi bem enfraquecida, né? Vai ser possível reparar esse processo, reverter? Bianca, é plenamente possível reverter, Bianca. Veja, primeiro porque você tem uma sociedade que cresce a cada dia a consciência ambiental na sociedade. Um grande número de brasileiros e de gente no mundo inteiro sabe que hoje você não pode discutir desenvolvimento econômico sem discutir desenvolvimento ambiental. É possível compatibilizar o crescimento agrícola com a preservação ambiental. É possível você pensar no crescimento econômico e industrial preservando a questão ambiental. É possível você pensar em aumentar qualquer tipo de indústria preservando o meio ambiente. O que é que nós precisamos pensar, na verdade? Tirar proveito da riqueza, da biodiversidade para transformar aquilo numa forma de sobrevivência da sociedade, de ganhar dinheiro da sociedade. A Amazônia, sabe, embora seja um território soberano brasileiro, as riquezas da biodiversidade da Amazônia, ela pode ser repartida com o planeta Terra. Como eu fiz quando eu era presidente, que fizemos o acordo com a Alemanha e com a Noruega, criando o Fundo Amazônia. É possível. Não é destruindo, não é derrubando árvores, é plantando árvores. Sabe, lá não vai precisar plantar soja, lá não vai precisar guiar gado, lá o que precisa é cuidar da manutenção da biodiversidade, porque o mundo precisa da biodiversidade. Então o Brasil pode construir parceria, sabe, com o mundo inteiro para ajudar a cuidar da Amazônia e não destruir a Amazônia. O que você teria feito de forma diferente na pandemia de corona do Bolsonaro, porque o auxílio emergencial dele foi elogiado também? Qualquer ser humano do planeta Terra fazia melhor que o Bolsonaro. Porque qual é o problema do Bolsonaro? É que ele não fez. Ele não enxergou o mundo. Ele não enxergou o coronavírus. Ele não enxergou a pandemia.
E ele passou a trabalhar negando quase tudo. Ele começou dizendo que a pandemia não existia, que era uma pequena gripe, que era uma gripe que ia matar apenas velhinho, que ele, que era atleta, não teria que ter problema. Depois ele passou a transformar em inimigos todo mundo que pensava da forma, sabe, correta. Então, quando a gente chama o Bolsonaro de genocida, é porque são quase 600 mil mortos que nós temos nesse país e uma parte dele é da responsabilidade do comportamento do Bolsonaro, porque ele poderia ter comprado vacina muito antes. Hoje, a CPI está mostrando que houve muita corrupção na compra de vacina ou na tentativa de comprar vacina. Então, eu acho que em algum momento o Bolsonaro será julgado. Em algum momento, sabe? E eu acho que é disso que ele tem medo. Eu poderia afirmar para vocês que essa loucura toda que o Bolsonaro faz, dizer que não vai deixar a presidência, que se não tiver votação por expresso não vale nada, que vai haver corrupção. Sabe o que o Bolsonaro tem medo? Porque ele sabe que ele vai perder e ele sabe que ele perdendo ele tem medo de ser preso. Mas você acha que Bolsonaro vai tratar de fazer um golpe? Olha, eu não acredito que a sociedade brasileira aceite um golpe do Bolsonaro. Eu acho que o grande golpe ele já deu em 2018. Porque é a primeira vez que um presidente da República é eleito com base em fake news. Ele mentiu durante toda a campanha, não participou de nenhum debate e foi eleito presidente da República. Ou seja, ele é uma mentira. Ele é o resultado da negação da política. E eu acho que, aliás, hoje, ele é o representante da extrema-direita no mundo. O senhor acha que vai haver um impeachment? Nós já tivemos mais de 160 pedidos de impeachment. Quem tem a iniciativa de colocar em votação os pedidos de impeachment é o presidente da Câmara. E não foi colocado nenhum até agora, embora os partidos de oposição tenham cobrado para que o presidente da Câmara coloque em votação os pedidos de impeachment. E eu acho que eles não vão colocar. Acontece que ele tem maioria na Câmara e, portanto, ele não quer votar o impeachment. Se nada disso acontecer até as eleições, ele será caçado pelo povo brasileiro. Na realidade, quando o Bolsonaro começou, ele se posicionou contra o establishment político, né? Ele falou que ia acabar com a prática de enriquecimento e agora, ao final, ele acabou se vinculando, né, estreitinho ao malfamado Bloco do Centrão, né? Que tem bastante político também envolvidos em processos de corrupção. Então, ele consegue se salvar assim? Então, esse Bolsonaro era tão ignorante que ele dizia que não precisava do Congresso Nacional, eu não preciso do Senado, eu não preciso de ninguém, eu vou fazer tudo sozinho, eu e meus filhos vamos fazer porque eu sou o bambambam. Ou seja, o que é que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão que ele é um incompetente politicamente, ele não entende nada de economia, ele não entende nada das questões sociais, ele não entende nada da questão sindical. Ele não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de índio, não gosta de sindicalista, não gosta do povo brasileiro, não gosta de democracia. Ele não conhece nada de desemprego e de emprego. Ou seja, ele é um patético que está governando esse país. Por que uma parte do sistema financeiro ainda sustenta o Bolsonaro? Por que uma parte da elite econômica sustenta o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro está entregando tudo o que eles querem. O Bolsonaro já fez a reforma da Previdência prejudicando os trabalhadores, fez a reforma trabalhista prejudicando muitos trabalhadores e o movimento sindical. Aqui no Brasil, os trabalhadores formais são cada vez menores, quem é maioria são os trabalhadores informais, sabe? O salário da classe trabalhadora e a média salarial, a renda per capita vem caindo muito no Brasil. Então é o seguinte, ele é um cara, sabe, que tem prazo de validade. E o prazo de validade dele vai até as eleições. O Brasil sempre teve uma relação sadia e produtiva com o planeta. O Brasil não tem contencioso internacional.
Esse homem conseguiu destruir tudo. Ele conseguiu afastar o Brasil de todos e fazer com que todos se afastassem do Brasil. Mas durante a sua gestão e também da Dilma Rousseff foram também expostos vários escândalos de corrupção, não? E isso prejudicou a imagem do seu partido e também por parte a você mesmo. Então você também se sente de alguma forma responsável pela ascensão do Bolsonaro? Veja, eu acho que todos nós, 215 milhões de brasileiros, temos alguma responsabilidade pelo Bolsonaro. Não tem um governo que criou mais mecanismo de combater a corrupção do que o PT quando estava no governo. Quando me acusaram de corrupto, é importante, Matias, você saber disso. Quando me acusaram, sabe, muita gente queria que eu saísse do Brasil. Eu não queria aparecer no jornal com a fotografia Lula, o fugitivo. Sabe, eu queria provar a minha inocência. Por isso é que eu fui para Curitiba, por isso é que eu fui dizer para o Moro que ele era mentiroso, por isso é que eu fui dizer para o Ministério Público da Força Tarefa que eles estavam criando uma quadrilha. Eu fiquei 580 dias, mas eu saí da cadeia de cabeça erguida e eu não sei se eles que me acusaram estão de cabeça erguida hoje. Talvez a maior conquista do senhor no governo durante esse tempo é que foram tirados quase 40 milhões de pessoas da pobreza. E, ao mesmo tempo, depois, cresceu muito o antipetismo, né? Como o senhor se explica isso? Quanto isso dói ao senhor? E como isso prejudica o senhor agora, né? Bianca, se você um dia for política, não faça nada esperando agradecimento. Faça porque tem que ser feito. Faça porque as pessoas têm direito e faça porque é sua obrigação fazer. Veja, na verdade, nós tiramos 36 milhões da miséria absoluta. Nós elevamos 40 milhões a um padrão de consumo de classe média baixa. Enquanto a Europa gerou 100 milhões de desempregados durante a crise do Lehman Brothers, aqui neste país nós criamos 22 milhões de empregos formais. Nós fizemos mais universidades em 8 anos do que tudo que foi feito em 500 anos. Nós fizemos mais escolas técnicas do que tudo que foi feito em 500 anos. Nós tínhamos 4 milhões de estudantes na universidade. Nós fomos para quase 8 milhões e meio de estudantes na universidade. Nós mais que dobramos. Então, o que nós provamos? Nós provamos que é plenamente possível a gente ajudar os pobres a subir um degrau na escada, sabe, do avanço social. E o ano que vem você vai candidatar e o que vai fazer ou faria em caso para evitar escândalos como da corrupção que tinha nos primeiros... Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu posso ser candidato se o meu partido decidir que eu seja candidato, se eu estiver bem de saúde e se eu conseguir construir uma aliança política que me permita não apenas ganhar e governar. Tá? E se eu fizer isso, você sabe, e você pode também pesquisar, nós vamos fazer com que a corrupção seja combatida 24 horas por dia, como foi no nosso governo. Também o Brasil conhece os trabalhos do PT. O Brasil sabe porque houve uma tentativa de destruir o PT. Não foi por causa de corrupção, não foi por causa de mal governança. A tentativa de destruir o PT é por causa de uma coisa chamada inclusão social. Quando nós começamos a colocar as pessoas mais pobres desse país na universidade, quando filha de empregada doméstica começaram a cursar a universidade, quando filhos de pedreiro começaram a virar engenheiro, quando filhos de pessoas humildes começaram a estudar diplomacia, ou seja, as pessoas começaram a achar que era demais, porque esse país ainda tem uma mentalidade escravista. Mas eu não tenho outra coisa a fazer na vida a não ser tentar brigar para recuperar a democracia e garantir. Eu sou muito simplista, eu sou muito humilde. Sabe? Eu não estou querendo fazer nenhuma revolução. Sabe? Eu estou querendo garantir que o povo tem o direito de tomar café, almoçar e jantar. Eu estou querendo garantir que o povo tem o direito de ter acesso à universidade e à escola de qualidade. Eu estou querendo garantir que as pessoas têm o direito de ter uma casa. Eu estou querendo garantir que as pessoas têm o direito de ter acesso ao lazer, à cultura.
sabe, que a gente tenha terra para plantar para quem queira trabalhar no campo, sabe, são coisas humildes que estão na Constituição. É muito? Não, é pouco. Só voltando aí na candidatura, né? Porque muitos brasileiros dizem que agora, num país bastante polarizado, né, é preciso de um presidente que não seja tendencioso, né? Porque se o senhor vencer nesse caso, significaria que o país ficaria parado, na realidade, porque a direita bloquearia tudo. Por que não deixar um candidato novo, assim, desimpedido, mais jovem talvez, ou talvez candidato de terceira via? Mas só quem pode deixar é o povo. É o povo. Você tem um candidato de terceira via? Eu, necessariamente, não precisava ser candidato, eu não preciso ser candidato. Mas eu tenho um partido político. E tenho uma maioria da sociedade que me quer candidato. Ora, por que eu haveria de abdicar para atender os meus adversários? Você sabe qual é o conselho que eu dou? É o seguinte: todo mundo que quiser evitar que o Lula seja candidato, não vota no Lula, certo? Ou todas as pessoas que acham que deve ter outro candidato, se lancem candidato. O que nós não podemos é aceitar a mentira. O Lula não pode ser candidato porque o Lula pode ganhar e ele vai polarizar. Ótimo, mas eu quero polarizar mesmo. Eu quero ir para a campanha dizendo que o Bolsonaro é mentiroso, que o Bolsonaro não sabe governar esse país, que o Bolsonaro não tem dimensão dos problemas do Brasil, que ele é um charlatão. É isso que eu quero dizer. Isso é polarizar? Ótimo. Agora, ele vai fazer uma campanha com base nos milicianos, ameaçando as pessoas, agredindo as pessoas, mentindo descaradamente. Então, como é que eu posso permitir que um presidente que conta 4 mentiras por dia continue presidindo esse país? E para o próximo presidente do Brasil, Europa e Alemanha vão insistir pela proteção do meio ambiente, não? Então, o que você acha? São essas reivindicações hipócritas, porque também a Europa é um motor que faz negócios em detrimento do meio ambiente brasileiro. Aqui no Brasil, nós assumimos o compromisso e reduzimos o desmatamento na Amazônia em 80%. Tá? Aqui nós cumprimos. Mas o mundo não tem cumprido. Mas eu também não quero ficar cobrando o que as pessoas não fazem. Eu quero também o seguinte: o que é possível fazer? Então, o que acontece é que nós precisamos discutir uma política saudável e a questão energética, ela é muito importante para todo o planeta. Eu vou dizer pelo Brasil o que eu penso. Se nós disputarmos as eleições e nós ganharmos as eleições, nós vamos provocar uma conferência para discutir como a gente trabalhar para ajudar a preservação ambiental no mundo que ainda tem preservação ambiental, que a gente possa preservar as florestas existentes, que a gente possa tentar preservar e melhorar a qualidade da água doce existente no mundo, porque se a gente não fizer isso, fica tudo mais caro. E eu acho que o Brasil tem, e a Amazônia, que não é só do Brasil, tem a Amazônia em toda a América do Sul, a Amazônia tem uma riqueza de biodiversidade que pode ser utilizada para gerar empregos e melhorar a vida dos povos que moram na Amazônia. E isso tem que ser feito sem bravata, isso tem que ser feito sem discussão ideológica, isso tem que ser feito, sabe, com muito bom humor, pensando no ar que você vai respirar, pensando na temperatura que você vai sobreviver, que é isso que está em jogo. Como o senhor pensa conciliar esse tipo de política com o agronegócio tão forte aqui no Brasil, né? Olha, veja, o Brasil tem uma grande produção agrícola e eu fico feliz por isso, sabe? A agricultura brasileira, ela está, sabe, tecnologicamente muito avançada. Por isso que eu acho que a gente não pode colocar, sabe, todo o agronegócio no discurso maluco do Bolsonaro. Está cheio de empresário do agronegócio que sabe que tem que preservar, que sabe que tem que cuidar, porque senão, daqui a pouco as pessoas não compram os produtos que nós produzimos. Então, cuidar do meio ambiente é interessante até para quem
está com disposição de exportar os produtos que planta aqui. Então a gente pode produzir mais carne sem precisar desmatar. A gente pode produzir mais soja sem precisar desmatar. A Amazônia, ela vai dar dinheiro para o Brasil sendo tratada diferentemente. Sabe? A Amazônia vai produzir riqueza cuidando da Amazônia, cuidando da biodiversidade, mantendo o ecossistema, sabe? É o que as pessoas precisam entender. E como você quer colocar a economia brasileira em curso, com um Estado mais forte ou um setor privado mais forte? Olha, essa é uma discussão também que eu já pensei que ela tinha acabado. Deixa eu te dizer uma coisa. O Estado não pode ser um Estado empresarial. Eu não defendo que o Estado seja o Estado dono das empresas. Não. Eu quero que o Estado seja forte para ser o indutor de políticas sociais e o indutor do desenvolvimento. Por isso é que eu defendo bancos públicos, por isso é que eu defendo empresas públicas como a Petrobras, como a Eletrobras. Mas tem também alguns países que mudaram muito nos últimos 20 anos, por exemplo, Nicarágua, Venezuela e em Cuba também, que tinham sempre laços com o seu partido. É importante também que as pessoas... Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Eu fiquei muito triste quando a União Europeia aceitou a farsa, a mentira de eleger o Guaidó, o presidente da Venezuela. Deixa eu lhe contar uma coisa de coração. É muito importante que as pessoas permitam que cada povo viva do seu jeito, que cada povo construa a sua democracia. Eu, e quem está te falando, eu poderia ter ficado no mandato o mesmo tempo que Angela Merkel ficou lá. Porque no parlamentarismo as pessoas acham que é a democracia, as pessoas ficando 16 anos. No presidencialismo, se o cara quiser um terceiro mandato, já é ditadura. Eu tinha 87% de aprovação quando o meu partido queria aprovar um novo mandato para mim. Eu não quis. Sabe por que eu não quis? Porque eu acredito na democracia, porque eu acredito na alternância de poder. Isso eu falava para o Chaves, isso eu falo para o Daniel Ortega, isso eu falava para Cuba. Mas não é tempo que o PT também exigiria que em Cuba as pessoas possam protestar livremente, que haja democracia? Eu não só defendo isso, como já disse isso muitas vezes. Eu fui presidente da República, meu caro. E aqui teve muita greve contra o meu governo. Sabe? Teve muitas passeatas contra o meu governo. Aliás, eu fiquei sabendo que teve uma passeata na Alemanha agora, sabe, contra restrições de Angela Merkel, e que tinha 2.000 policiais na rua. A imprensa, a polícia não sai na rua apenas em Cuba ou apenas na Nicarágua, a polícia sai na rua nos Estados Unidos, a polícia sai na rua na Alemanha, a polícia sai na rua no Brasil, a polícia sai na rua na França. O que nós precisamos é não tentar trabalhar a ideia, sabe, de tentar simbolizar as coisas. O problema do mundo não é a Nicarágua, não é a Venezuela e não é Cuba. O problema do mundo é a concentração de riqueza na mão de poucos países e de poucas empresas. O senhor está esperando violência no ano que vem, nas eleições? E o senhor talvez até tem medo como político pela sua própria pessoa? Não. Veja, esse país tem um histórico político, sabe? E nós temos que respeitar a história. Nós não temos o hábito, como nos Estados Unidos, que já atiraram no Reagan, já mataram o Lincoln, já mataram o Kennedy. Aqui no Brasil não tem essa história. Mas o senhor não acha que poderia ser mais perigoso dessa vez? Porque a sociedade mudou, né? Todo mundo pode está ser mais perigoso, mas a minha fé em militarização. Deus aumentou também. A minha fé em Deus aumentou. Eu sou um homem que eu creio em Deus e, portanto, sabe, eu acho que Deus sabe quem está certo e quem está errado. Deus sabe. Então, obviamente que a gente vai ter que cuidar, sabe? Você sabe quantos anos faz que eu não vou num restaurante, Bianca? Mais de 30 anos. Eu me cuido. Você nunca vai me achar num bar, você nunca vai me achar num restaurante, sabe? Porque eu não gosto de frequentar, sabe? Porque eu não quero ter provocador, sabe? Não quero criar
animosidade com ninguém. Então, eu me cuido, vamos fazer a campanha, vamos efetivamente, sabe? Vamos, escuta o que eu estou te dizendo. Eu tenho fé em Deus que a democracia vai ganhar as eleições do fascismo no Brasil. Porque não tem polarização no Brasil, Bianca. Pelo amor de Deus, diga para o povo alemão que aqui no Brasil a disputa entre Lula e Bolsonaro é a disputa entre a democracia e o nazismo. É isso que está em disputa. Muito obrigada pela entrevista. Foi. Obrigado, Matias. Obrigado, Bianca.